Pessoal, então vocês marquem o encontro amanhã na Torre de Belém. Calma aí, eu quero saber se eu perdi meu bacalhau, porque a Márcia ia fazer um bacalhau. Já perdeu, Márcia, já perdeu. Porque está subjúdice. Tá certo, Márcia, isso mesmo. Mas eu estou querendo encontrar com vocês, claro que estou. E a gente também. Então tá bom. Pode Boa marcar. noite a todas, todos. Boa noite. Todos. Boa noite. Salve, 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 salve. Um brinde a todos nós. Um brinde, Marcinha, Thalita, Isa, boa noite. Gláucia, Paulette, Marcinho e todos que forem se aconchegando. Se você tem uma ideia incrível, está provado, quer dizer, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. O que vocês acham disso? Eu acho que eu só passei numa matéria na Faculdade de Filosofia, porque eu disse que eu tinha entrado no Instituto Goethe. Nunca mais vou esquecer disso. Caramba. Juro, eu tive uma professora na UERJ. Aí, ó, Miriam. Na UERJ, e ela falou que para ler o Heidegger eu precisava saber o alemão e tal. E eu, gente, eu não ia fazer um milagre, né, de estudar alemão em um mês. O que eu pude fazer foi dizer para a professora que não, já fui ver o Goethe, o instituto, para estudar. Só que falar nisso, eu já fui aceita. Assim, ela, agora sim, agora você vai entender as coisas. Então, o que vocês interpretam disso? Só é possível filosofar em alemão? O que está provado? Né? Está provado que só é possível filosofar em alemão. Né? E o verso anterior é: se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Né? Está provado que só é possível filosofar em alemão. Né? Como é que a gente pode interpretar isso dentro desse contexto de língua? Gláucia, o que você acha? Não, eu até tinha escrito no grupo assim, que eu acho que é porque na canção você vai fazer a filosofia dentro onde você está imerso, né? Na cultura popular, nas músicas, em qualquer lugar. E a questão da filosofia, acho que vem do preconceito de não, você tem que ir beber na fonte. De repente, os grandes filósofos da nossa época vêm de lá da Alemanha, né? Bom, salve, Marcelo. Salve, Marcelo. É como se só tivesse... Para ter credibilidade, tem que ser como ela está falando aí. Só porque ela passou na porta do Goethe, já virou uma pessoa que dá para ter credibilidade. Então, tudo coisa de complexo de vira-lata, sei lá o que é o nome disso. E ele talvez esteja um pouco também assim, ironizando, sei lá. Né? Exatamente, é isso que a Márcia falou. Eu acho que é uma ironia que ele faz e tem a ver com o nosso complexo de vira-latas mesmo. Internalizado na academia. Sim, porque primeiro que é um absurdo um negócio desse, né? Como assim só pode filosofar em alemão? Tá certo que tem grandes filósofos alemães, mas e aí? Foi uma contingência. E tem franceses, e tem brasileiros, e tem espanhóis, e tem um monte de gente. E tem gregos, né? Imagina se eu vou ter que aprender grego. E os tradutores, né? Como se você dissesse assim, um tradutor não é ninguém, né? Ele estuda anos para traduzir uma obra, mas ele... É o viralatismo mesmo que a Márcia falou. Eu era casada com um dinamarquês. Aí, na época do Natal, o dinamarquês foi para a praia e eu fiquei em casa fazendo uma árvore de Natal, que eu gosto, cheia de anjinho, porque eu gosto desse negócio de decoração. Ficou um espetáculo. Aí o povo... E ele foi para a praia. Aí o povo falava assim: mas que árvore de Natal linda! A gente vê que é coisa de dinamarquês, sabe? E o dinamarquês não estava nem aí, né? O dinamarquês estava tomando cerveja na praia.
Então, o povo tem essa coisa, né? O que é importado é bom, sei lá o quê, pô, sei lá. Tem vira-lativo, tem vira-lativo. Então, viralatismo, credibilidade, né? Tem uma credencial aí, uma passabilidade, vamos dizer assim. Fala, Marcelo, salve, salve! E aí, Marcelo, está provado que só é possível filosofar em alemão? O alemão facilita, né? Mas tem a questão da junção das palavras, mas não, você pode filosofar em qualquer idioma, mas o alemão parece ser uma língua boa para filosofar. E você chama Pfeiffer, então já está com algum meio caminho andado ou mais. Né? Então, me parece que esse verso do Caetano é menos uma afirmação do que propriamente uma provocação do Caetano, né? E uma provocação muito irônica. E por que uma provocação irônica? Então, que está provado. Começa com essa ideia de que está provado, né? Uhum. Assim, como se filosofar tivesse que ter um selo científico, né? Tem uma coisa aí que já é importante, né? Mas então eu vou hoje me esforçar para a gente cavar essa ideia aí de que essa interpretação de que não é algo que o Caetano esteja, de fato, defendendo. Ao contrário, me parece que ele está aí trazendo com muita ironia algo que é um pouco lugar comum, se tornou lugar comum de que a Alemanha, né, a língua alemã é uma língua mais apta ou mais capacitada para a filosofia. Vou começar retomando um ponto que o Márcio evocou aqui, né? É inegável, é absolutamente inegável que a língua alemã ela tem uma imensa tradição filosófica, né? Eu estava pensando assim, só na Casa Vitral, quantos alemães passaram, né? Vamos recordar assim, alguns deles. Vamos lá. Kant. Hegel. O Nietzsche. Nietzsche. O Heidegger. Dito Freud é austríaco, né? O Freud, na verdade, ele nasceu onde hoje é a Tchecoslováquia. Mas é de língua alemã. República Tcheca. Mas é língua alemã. Era língua alemã, né? Exatamente, porque na época a antiga Tchecoslováquia, né, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Sim. Alemão. Então, toda a obra do Freud ela é em alemão. Então, perfeito. Uhum. Freud, né? O que mais? Quem foi aluna do Heidegger? A Hannah Arendt. Hannah Arendt. Adorno também, o Adorno e o Horkheimer. Theodor Adorno, Horkheimer. Quem foi o professor do Heidegger? Hegel. Não, do Heidegger não, eu tô falando. Hegel também escrevia em alemão, não é? Hegel, sim, Hegel. Quem foi o professor do Heidegger? O mestre, a quem ele vai justamente dedicar e onde ele vai beber na fonte para se alimentar, né, e fazer sua filosofia. O Husserl, Tem o Wittgenstein também, né? Wittgenstein, Edmund Husserl é o grande fundador da fenomenologia, né? O Husserl escrevia em alemão, Cláudio? Alemão. Né? Temos ainda, quem mais? Quem passou por aí? Schopenhauer, né? Falando de Schopenhauer, citamos Schopenhauer várias vezes, né? Então, assim, o mesmo Freud, bem lembrado aí pela Márcia, né? Embora não seja filósofo, né? Assim, digamos assim, com credenciais de filósofo, mas os textos, Freud tem textos altamente filosóficos, né? Textos que nós trabalhamos na Casa Vitral, O Mal-Estar na Civilização, né? O Futuro de uma Ilusão, né? Tem um texto muitíssimo filosófico do Freud,
que é a correspondência dele com Einstein, né? Warum Krieg, né? Por que a guerra, né? Why war? Né? Uma correspondência maravilhosa em que eles justamente discutem essa questão. Gente, que coisa incrível, nunca nem tinha ouvido falar nesse texto. Sim, é uma correspondência que foi publicada, né? Por que guerra? Por que guerra? Exatamente assim. Então essa provocação, ela é tanto mais irônica quanto essa afirmação, geralmente ela é atribuída ao Heidegger, que é considerado um dos filósofos mais assim originais, né, importantes, influentes do século XX, né? E cuja filosofia vai consistir essencialmente na necessidade de se recolocar uma indagação fundamentalmente dos filósofos gregos antigos, né, que é a questão fundamental da filosofia. Qual é a questão fundante da filosofia? A vida e a morte. Oi? A morte. A vida, a morte. Diria que isso permeia essa questão fundamental. A questão fundamental. A questão do ser? A questão do ser. O que é a morte? O que é a vida? O que é existir? O que é... Então, a questão do ser, ela é a mais fundamental. Por isso, a filosofia essencialmente, ela se define tradicionalmente como uma ontologia. Ontos, em grego, ser, né? E logos, o discurso sobre o ser. Né? Então, dito isso, para Heidegger, a língua... Salve, salve, Maria! Para Heidegger, a língua que hoje mais se aproxima do grego antigo, né, que é a língua fundadora do pensamento filosófico, né, o grego antigo, a língua que mais se aproximaria do grego antigo é a língua alemã. Mas essa pretensão, ela tem uma razão histórica. Tem um texto muito bom do Antônio Cícero, compositor, filósofo, poeta. Eu vou depois passar o link para vocês. Um texto que foi publicado na Folha de São Paulo. Irmão da Marina, né? Irmão da Marina? Irmão da Marina Lima, que se vacinou ontem. A Marina. Ele escreveu um texto que foi publicado na Folha de São Paulo em 2007. O texto se chama A Filosofia e a Língua Alemã. E nesse texto, justamente, ele começa fazendo uma menção à língua do Caetano. E ele diz: ao cabo de uma palestra que fiz recentemente, perguntaram-me se concordo com a tese de que só é possível filosofar em alemão. Não foi a primeira vez. Essa questão se tornou popular no Brasil a partir de 2 versos da canção Língua, de Caetano Veloso, a saber: se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Antônio Cícero, A Filosofia e a Língua Alemã, 2007, Folha de São Paulo. Então foi a partir da música que isso surgiu. Foi a música do Caetano que popularizou, né, essa ideia, essa pretensão que é muito explicitada pelo Heidegger, de que a língua alemã ela tem uma prerrogativa filosófica, digamos assim. Né? Mas isso tem uma história, e eu vou tentar retraçar e resumir também o que, pegando alguns elementos que o Antônio Cícero traz,
né, para a gente entender que história é essa, por que se acha, por que se forjou essa ideia de que a língua alemã ela é mais capacitada para a gente filosofar. Então, vamos pensar o seguinte, desde o Império Romano, né, qual era a língua que dominou a Europa, vamos dizer assim? O latim. Né? A gente está vendo isso. Foi o latim que dominou a Europa inteira. Né? É a língua da filosofia, é a língua da ciência na Europa até meados do século XVIII, final do século XVIII. Né? Vamos pensar que, a partir da segunda metade do século XVII, né, qual foi o país da Europa que dominou, né, culturalmente, né, economicamente? Só voltando um pouquinho, foi o Spinoza o primeiro a publicar uma língua que não era o latim? Quem foi que publicou? Foi Descartes. Descartes foi o primeiro filósofo francês a escrever as Meditações Metafísicas. Ele escreveu em francês, perdão, em latim numa página, e na outra página ele escrevia em francês. Ele queria que o francês... Era proibido escrever qualquer coisa na língua popular. Mas o Descartes queria ser lido pelo maior número possível. Então, ele ousou. Mas, para isso, ele foi muito astuto. O que ele fez? Onde é que Descartes escreveu as Meditações Metafísicas? Qual era o lugar que tinha um extremo ar liberal na Europa? Foi na Holanda? Holanda. O som. Holanda, mais precisamente Amsterdã. Por conta da liberdade religiosa que havia lá. Era um porto, né, Amsterdã. Nós vimos que Spinoza, né, a família dele migrou para Amsterdã por conta disso. Né? Então, o que o Descartes faz? Ele sai de Paris e vai para Amsterdã, e lá ele dizia que ele podia escrever o que ele quisesse, às vistas, a expressão literalmente seria às vistas e ao conhecimento de todo mundo. Ou seja, ele não precisava esconder nada de ninguém, assim, né? Porque na França havia uma perseguição da igreja. Um país muito católico, a França. Né? Então, Descartes foi para Amsterdã. Foi astúcia, era um odisseu, Descartes, da filosofia. Ele ficou para lá para poder escrever de forma mais livre. Então, na segunda metade do século XVII, início do século XVIII, a França ela domina culturalmente a Europa. O francês ele acaba tomando o lugar do latim. Né? E aí toda essa questão do Descartes vai muito junto, né? É muito ilustrativa, né, disso aí. Né? Por exemplo, o alemão, é importante que a gente diga isso. Nessa época, século XVII, século XVIII, o alemão era considerado uma língua bárbara. Não era considerado uma língua de elite. O Leibniz, que é um dos maiores matemáticos do pensamento ocidental, o Leibniz alemão, o Leibniz escreveu em francês a sua obra. Né? Então, assim, eu lembro do meu pai era matemático, meu pai ele lia francês, ele estudava matemática em livros de francês. Isso aí é uma coisa incrível, né? E meu pai é um homem do século XX, mas, né, a gente tem essa tradição aí dos livros publicados. Né? Então, os poetas, os artistas, os pensadores da Alemanha, né, principalmente nessa época, século XVIII, essa época do romantismo, eles sentiam esse domínio linguístico e cultural do latim, primeiro, e, posteriormente, do francês, em toda a Europa, como uma espécie de opressão. Né? No século XVIII, o francês ele era a língua das elites, da elite alemã. Né?
Tem um rei, né? O Friedrich, que era o rei da Prússia, né? Isso no século XVIII. Ele era extremamente francófilo. Ele só aceitava ser chamado de Frederic, em vez de Friedrich, né? E ele falava e escrevia melhor francês do que propriamente alemão. E toda a sua preferência musical, em arte, em arquitetura, eram predominantemente francesas e italianas. E todos, pasmem, todos na corte do rei da Prússia falavam francês. O alemão só era usado quando os nobres se dirigiam aos criados, né, aos soldados. Né? Existe uma brincadeira, né, que o alemão era a língua dos cocheiros, mas isso tem uma razão de ser, e a razão é justamente essa, né? O alemão era considerado uma língua bárbara, uma língua que não tinha muita... não era uma língua culta, né, de pessoas que tinham instrução ou que gostavam de arte, de literatura, etc. Né? É interessante porque o rei da Prússia ele se tornou um herói, né? Porque ele fez com que a Prússia se transformou numa potência militar, né? E o fato de um rei de uma potência militar, né, ser francófilo, isso era uma pedra no sapato dos nacionalistas, né? Esse é o primeiro ponto. Aqui ele. Para vocês terem uma ideia, esse Friedrich, que gostava de ser chamado de Frederic, ele mandou construir um palácio chamado Sans Souci, que em francês quer dizer uma coisa tranquila, sem preocupação, né? Em alemão seria ohne Sorge, sei lá, uma coisa assim, sem preocupação, coisa tranquila. E esse palácio, ele foi copiado, inspirado nos palácios, na arquitetura francesa, em Versailles. Reparem como essa galeria lembra, né, a Galeria dos Espelhos, né, em Versailles, os Louvres. Né? Eu lembrei que tem uma casa em Petrópolis, perto da casa antiga imperador do Brasil, que é Sanssouci. Eu até tenho uma foto disso. Alguém fez esse Sanssouci na casa também. Então, reparem esse jogo de jardim. Uma casa bem antiga. Onde é esse palácio aí? Fica em Berlim. Em Berlim, Márcia. Uhum. Sanssouci. Então, reparem os jardins à francesa, o jogo de chafarizes, os planos, né? A escadaria, né? Todo esse modelo arquitetônico, esse paisagismo. Né? Outro rei muito francófilo alemão foi o Ludwig II, da Baviera. Nós já falamos dele aqui quando Marcelo deu Wagner para a gente aqui, deu Verão Musical na Casa Vitral. O Ludwig II, ele já é um pouco posterior, do século XIX. Ele foi rei aos 18 anos. E ele era muito excêntrico, ele era tido como megalomaníaco, ele ganhou o apelido do Rei Louco, né? E ele tinha como modelo também a realeza francesa. Ele mandou construir um castelo, que é o castelo de Neuschwanstein, na Baviera, que ganhou o apelido de Castelo da Disney. Uhum. Tem muita gente que vai lá, visita e diz que é igualzinho da Disney. Eu visitei. Eu conhecia esse. Pior que é. Então, o Ludwig II, ele tinha como modelo pessoal, personalista,
o Luís XIV, rei da França, o rei Sol. Eu achei impressionante essa semelhança de postura. Até a posição. Exatamente, a posição, até a cor, esse azul real, ele representa a realeza francesa, né? E o pezinho assim para frente, os dois põem. Pois é. Era todo um estilo, era todo um, né, um modo de se portar, né, que era considerado aristocrata, né? E uma coisa interessante é que o Ludwig, ele gostava que chamassem ele de Rei Lua, por causa do Rei Sol, para rebater o Rei Sol. Tem umas coisas assim. Enfim, ele ficou conhecido como um rei assim, maluco, inclusive há vários estudos sobre a insanidade dele, isso que ele foi ficando. E, enfim, seja como for, ele foi o mecenas do Wagner. Está lembrado, Marcelo? O Ludwig, mecenas do Wagner, né? Então, não é de se surpreender que os intelectuais alemães, que não tinham nada a ver com a aristocracia, que eram de origem burguesa, ou vou falar burguesa aqui, aproveitando que a Marilda não está, tá? Origem burguesa ou pequena burguesa, estou brincando, Marilda. Né? Que não eram de origem nobre, vamos dizer assim, né? Era normal que eles reagissem contra esse culto do francês, da cultura francesa, e o desprezo por parte da nobreza, da aristocracia, de tudo que era alemão, né? E isso fez com que os intelectuais alemães também utilizassem uma astúcia. Qual foi a astúcia? A astúcia foi essa. Já que a França era herdeira do latim, já que a França, que era hegemônica, era a herdeira do latim na Europa, né? A Alemanha passaria a se identificar com a Grécia, com a língua grega, com a morfologia e com a sintaxe gregas. Daí os poetas, os pensadores, né, os escritores alemães começaram a se voltar para o grego e começaram a acreditar, a turbinar a ideia, a apostar na ideia de que a tradução, hein, Thalita, dos termos filosóficos gregos para o latim tornou o pensamento ocidental superficial, diminuiu a potência da cultura grega, né? Provocou o que o Heidegger vai chamar de esquecimento do ser. Houve um esquecimento do ser nessa história aí da filosofia, né? E que o alemão, na medida em que... Salve, salve, foi só falar nela, ela apareceu. Salve, da... Não. Não está funcionando? Aqui não. Então, e eles começaram a turbinar a ideia de que o alemão, à medida em que bebia diretamente na fonte grega, sem passar pela tradução do latim, expressava de forma mais vigorosa, mais profunda, mais autêntica, né? Colocava de forma verdadeira a questão do ser, que é a questão fundante da filosofia. E isso, é impressionante como isso foi forte, porque isso não foi só válido para a filosofia, isso foi válido para a arte alemã, para a música. Vamos lembrar que o Nietzsche, ele via no Wagner, né, o verdadeiro renascimento da cultura genuína, autêntica alemã, porque ele via no Wagner a vertente dionisíaca. Ele via no Wagner esse caos dionisíaco, né? Então, ele apostava que o Wagner seria o único músico capaz de
de fato, fazer com que a cultura alemã atingisse todo o seu esplendor originário. Diz que o Hitler também gostava do Wagner. Sim, houve uma apropriação, como acontece muito, né? Assim, uma apropriação bastante indevida, inclusive, da obra do Wagner para fins nazistas e tudo mais. O Wagner, inclusive... O Hitler tinha a questão toda com a arte, né? Exatamente. O Hitler tinha a questão do recalque dele em não ser artista. E o Nietzsche rompe com Wagner por conta também do antissemitismo, de vários propósitos antissemitas do Wagner. Marcelo, se quiser falar alguma coisa aí sobre o Wagner... Essa questão do nacionalismo é muito presente, né? Então, você pega os compositores e os governantes se servem desse nacionalismo, né? Então, é muito difícil fugir. Agora, essa arte... Tinha aquela cineasta, né, que trabalhava com Hitler. Né? Leni, né? Leni Riefenstahl. Isso. Exatamente. Leni Riefenstahl. Então, ela fazia os filmes e tal, muito bem feitos, por sinal. Mas ela é inocente, segundo ela, porque ela não sabia de nada. Você sabe disso, né? Que ela alegou ignorância e se Ela só dirigiu o caminhão. Tem um filme, um documentário absolutamente maravilhoso, imperdível. Eu tenho de lembrança o título Leni Riefenstahl, A Deusa do Apocalipse. Eu não sei se é exatamente esse o título, mas é alguma coisa assim, A Deusa do Apocalipse, alguma coisa nesse sentido. É um documentário absolutamente maravilhoso. E tem a propósito disso que vocês estão falando aí, vou só falar uma coisinha que eu nunca vou esquecer, que tem muito a ver com um texto de Sartre, que eu compartilhei essa semana, um textaço de um advogado, inclusive, que escreveu. E tem uma secretária do Hitler, que, na verdade, não é nesse filme, eu estou confundindo um pouco as coisas, mas é nesse mesmo registro. Os últimos dias de Hitler, eu acho. Exato, a queda. A secretária, ela, de fato, ela não sabia nada, ela não sabia de nada. Ela era secretária, ela batia os textos, ela levava para cá. Mas no final do documentário, ela diz uma coisa, uma frase linda. Ela diz assim: o que me corrói é que eu não sabia de nada, mas o que me corrói é que eu poderia ter sabido, se eu quisesse. Eu estava na sala ao lado. Esse filme é feito no bunker, dentro do bunker dele. Sim, ele estava num bunker. E ela não tinha, ela queria um empreguinho dela. Ela era avestruz. Exato, ela queria fazer o trabalho dela e pronto, ganhar o dinheiro dela e sobreviver. Fiz isso. O que me corre é bem no finalzinho do filme, ela mesma falando, um depoimento autêntico. A pessoa diz: eu poderia ter sabido, se eu quisesse, se eu tivesse, mas eu não fiz isso. Essa secretária, ela passou décadas em silêncio, porque ela, imagina, ela não queria ser punida também depois, nada do tipo. E ela decidiu falar já bem idosa, assim, ela estava adoentada já, porque ela percebeu que aquele momento da história ia desaparecer com ela. Porque todo mundo ali se matou, se achava que todo mundo tinha fugido ou se matado, né? Ela foi uma das últimas a fugir. Mas isso é interessante, né? O quanto a gente ignora. E é o que faz o Sartre dizer que na ocupação, né, na ocupação alemã da França, nunca os franceses foram tão livres, né, porque é justamente nesse momento que você está, né, que todas as suas ações elas ganham uma densidade, no sentido do comprometimento. Salve, Soraya! No sentido do engajamento, né, que é absolutamente uma coisa absurda, né? Todas as suas ações, elas são... Você parece que as vê de forma
peso da responsabilidade ele é sentido de forma total. Mas, enfim, voltando aqui ao que a gente estava... Quer dizer, continuando no que a gente estava dizendo, né? Essa é, portanto, a raiz histórica dessa pretensão de que só é possível filosofar em alemão. A raiz histórica é essa, que a gente falou aqui. Não está provado que só é possível filosofar em alemão, coisa nenhuma. Na verdade, essa ideia é uma fábula, foi um mito germânico, uma construção. Me parece que, ao dizer está provado que só é possível filosofar em alemão, né, o Caetano está muito menos afirmando do que provocando de forma irônica. É como se ele dissesse assim, olha só, vocês alemães, vocês querem acreditar nessa fábula aí que vocês estão contando, que vocês inventaram, tudo bem, mas a gente não vai engolir isso, não. Né? Até porque os falantes, né, das línguas que são derivadas do latim, né, e no nosso caso, nós somos os herdeiros linguísticos da última flor do Lácio, né? Essa flor inculta e bela. Né? Nós falamos uma língua, como diz o Antônio Cícero nesse artigo, né? Cujo vocabulário foi enriquecido durante 2000 anos. Né? Então, assim, são 2000 anos de filosofia, né? E que tinha, sim, uma enorme afinidade com a língua grega, né? Além de ter absorvido diretamente essa herança grega. Né? Não foi traduzido assim, de forma ao léu. Né? Teve todo um trabalho aí de tradução, a Thalita falou, o trabalho do tradutor, do estudioso, que vai ter todo o critério de traduzir, né, por uma linguagem que seja mais compreensível. Né? Então, esse é o ponto histórico. Mas essa provocação irônica, né, ela vai se reforçar, para mim, porque, se vocês lembram, logo no início da língua do Caetano, ele diz: gosto de ser e de estar. Ou seja, essa diferenciação verbal, a gente trabalhou isso, né? Dentro das línguas indo-europeias, só existe em português e em espanhol. Esses dois verbos, ser e estar, remetem a um estado, né? Mas o ser remete a um estado de permanência, né? A uma essência, né? Enquanto o estar é um estado mais transitório, episódico. Né? Essa diferenciação é uma especificidade ibérica. Então, quando o Caetano diz gosto de ser e de estar, ele está dizendo eu gosto dessa diferença que outras línguas, com exceção do português e do espanhol, não fazem. É como se o Caetano dissesse assim, é um privilégio poético, é um privilégio filosófico, né, da língua portuguesa e de pouquíssimas línguas latinas, né, ter essa distinção ser e estar, privilégio que a língua alemã não desfruta. Né? Por que cargas d'água? Eu vejo bem o Caetano, assim, eu imagino o Caetano falando, por que cargas d'água, né? Uma língua que não faz a distinção entre ser e estar, né, seria mais apta a filosofar do que o português que faz. Né? A gente pode pensar isso. A gente pode pensar que o português é muito mais apto a pensar a filosofia e a filosofar. Mas não, a gente acha que não. A gente acha que a língua, o alemão... Curioso, como muitos brasileiros assumem esse mesmo preconceito negativo também em relação a outras línguas, defendendo sempre a língua da metrópole contra a língua da ex-colônia. É o nosso eterno trauma de inferioridade, hein, Márcia? Aí, É isso. O viralatismo. Viralatismo. O nosso desejo de nos aproximarmos o máximo possível do cultuado padrão ideal que é a Europa. Todo santo dia eu tenho de ouvir alguém me dizer que prefere o inglês britânico,
porque acho o inglês americano muito feio. A essas pessoas, eu dou sempre a mesma resposta. Aprenda o inglês britânico se quiser ler Shakespeare. Mas se quiser dominar uma língua de uso internacional, aceita em todos os cantos do mundo como veículo de intercâmbio cultural, comercial, diplomático, tecnológico, científico, etc., aprenda o inglês americano. Marcos Bagno, que nós teremos o presente de ouvir daqui a pouco na live, depois da nossa conta. Eu queria comentar um negócio aqui de Portugal, né? Que, embora a gente fique com inferioridade em relação a eles, ou pelo menos os nossos intelectuais, os portugueses têm um enorme complexo de vira-lata em relação à Europa. Eles se sentem inferiores, eles se sentem que não são Europa, eles separaram, não sei, um sentimento de muito baixa autoestima nesse aspecto, sabe? Eles não estão com essa bola toda, não. Sim. Eu fazer um outro adendo. Eu cheguei, já tinha iniciado, mas você estava falando na fala do Hegel, né? E essa ideia de só filosofar em alemão... Do Heidegger, né? Do Heidegger. Eu lembro que no seu aniversário eu lembrei daquela fala do Coni, né? Mas o que isso, acho que isso nos remeteu também ao orientalismo, né? Porque quando só se fala alemão, e a gente está falando de novo da Europa, então o Ocidente ele também se acha melhor, mais evoluído, mais avançado, e a gente não sabe nada do Oriente, né? Assim, a gente não sabe nada, por exemplo, da filosofia. Ninguém se interessa pela filosofia oriental africana, né, que está aqui mais embaixo, mas a gente só quer saber de Europa e, sobretudo, alemã, como se fosse realmente a potência, a maior potência mundial, e é a língua super difícil, a língua alemã, eu acho que é mais difícil também para a gente não compreender, e não se compreende, é como se a filosofia tivesse nesse campo. Assim, você já ouviu falar, a filosofia é muito difícil, ninguém entende filosofia, reforça, porque né? Eu acho que exatamente os filósofos fazem questão de se manter dentro desse preconceito, de não serem compreendidos exatamente para não serem questionados, para não terem que interagir, quando se sentem melhores do que... Então, isso foi desencadeando um preconceito atrás do outro. Então, quando se fala de filosofia, ninguém quer nem ouvir. A filosofia é muito chato, não dá para entender nada. Né? Então, na academia também, a gente, às vezes, se pega, né, com uma pessoa ou outra, um professor ou outro, que faz questão de manter uma linguagem erudita, que reproduz o que o filósofo falou, mas não é capaz de pensar, não é capaz de conseguir colocar a língua que a gente fala aqui no Brasil, que é trazer a língua lá fora, né, para falar de uma filosofia que é nossa, brasileira. Né? Então, eu acho que isso desencadeou, essa coisa da língua foi desencadeando vários processos, né? E foi afastando a gente, foi afastando o povo. E aquele videozinho, né, do Gregório, exatamente dentro do Brasil, a gente vê esse afastamento. Você é de onde? Você fala assim? Você fala isso? Mas aqui a gente não entende dessa maneira, então assim, a gente fica estigmatizando o nosso próprio povo. Muito bom. O vídeo do sudista, né? Isso. Porta dos Fundos sobre o sudista, que a Soraya compartilhou no grupo, que é muito bom. Então, Soraya, eu concordo plenamente com você e acho que, pegando gancho nessa frase do Bagno, que é excelente, né? Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, né? Assim, se você tem, de fato, interesse em estudar filosofia alemã, eu acho que deve estudar alemão, sim. Fica muito mais acessível. Certas nuances você só vai compreender se você souber a língua, né? Se você quer estudar psicanálise lacaniana, acho que deve estudar francês, sim, porque o Lacan faz jogos de palavras que são muito... Claro que você pode traduzir um jogo de palavras, mas o som você não pode traduzir, né? Porque a sonoridade e a psicanálise, como trabalha muito com a homofonia, com sons que são muito
que são semelhantes, iguais, né? Então, assim, acho bacana, gente, não precisa falar perfeitamente, mas, assim, procurar entender, procurar saber. Eu acho que é isso aí. Se você quer estudar, você falou das religiões e da filosofia, das filosofias, né, de matriz, todas africanas, deve estudar as línguas, né, o Banto, deve estudar já, né, fazer um estudo da língua, sim, né, mas isso de forma ampla e sair dessa europeização boçalizante, como diz a Lélia Gonzalez, né? Sair desse pensamento, desse olhar bilaquiano para a Europa, que só olha para a Europa, só olha para a língua portuguesa, a flor do lácio portuguesa, né? Desqualificando tudo que é da ordem do popular, da fala, do vivo. Tem até os especialistas, né? Assim, eu sou especialista no pensador, no filósofo tal, e os demais não é comigo, né? Não consegue filosofar, tem que ser Exatamente. a filosofia do fulano. Exatamente. Como se a filosofia fosse um gaveteiro cheio de gavetinhas, que você entrasse numa gavetinha e só ficasse ali. Quando a filosofia é o todo, né? A totalidade. Sim, que os demais têm que contribuir com várias esferas, se você do pensamento, mas eu sou especialista e só reproduz o que o outro fala, o fulaninho de tal lá. Né? Então é isso aí. Eu acho que esse primeiro ponto da ironia, assim, do que eu considero como, eu interpreto como, não como uma afirmação do Caetano, mas como uma ironia, eu acho que está tudo ligado aí com essa raiz histórica, né? Com essa questão do preconceito, né? Mesmo que a gente tem em relação a tudo que não é europeu, né? Tudo mais. Mas há um outro motivo que me faz interpretar, né, se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção, está provado que só é possível filosofar em alemão, interpretar isso não como uma afirmação, e sim como uma provocação irônica por parte do Caetano, e esse motivo, ele reside na própria filosofia do Heidegger, né, a quem se acredita essa ideia, né, de que o alemão é uma língua mais apta para a filosofia. E a minha hipótese é que, na filosofia do Heidegger, há um elemento que contradiz a própria ideia de que filosofar depende de uma língua em particular. E é o que eu vou me esforçar de demonstrar aqui, agora. O Heidegger, como eu falei há pouco, na filosofia dele consiste essencialmente em colocar de novo uma questão que é a questão grega, filosófica por excelência, o que é o ser, o que é ser. Essa é a questão que funda a filosofia. E o Heidegger vai dizer que é preciso recolocar essa questão, porque a metafísica ocidental, toda a tradição filosófica, provocou um esquecimento do ser. O ser foi esquecido ao longo da tradição filosófica. Por quê? Porque, diz o Heidegger, se foi buscar o sentido do ser indagando os objetos, os entes. Ou seja, se confunde o ser com a objetividade. E é muito interessante que o Caetano diga, está provado que, porque a prova diz respeito à objetividade. Se é objetivo, né? Se é objetivo, pode ser, ou seja, tudo que é, a gente viu isso com Adorno, né? Todo o pensamento objetivista, né? Ele atende à ciência, porque ele desenvolve essa lógica da prova. Eu posso mostrar, eu posso experimentar, né? Eu posso tornar objeto, né?
Então, houve uma confusão entre o sentido do ser e o ente. São duas coisas diferentes. O ente não é o ser. Não é o que a gente chama comumente de ser, porque a gente, na nossa língua comum, a gente fala assim, todos os seres do planeta. Então, a gente entende que o ser é a mesa, é o ventilador, é o quadro, é o vitral, né? É o Márcio, é o fone. Né? Somos seres. Então, a gente confunde o ser com um ente. Ou seja, o sentido do ser foi absorvido pelas coisas, pelo olhar objetivista, como diria o Adorno. E o Adorno e o Heidegger estão totalmente alinhados nessa crítica do objetivismo na filosofia, no pensamento. Uma crítica que o Husserl já faz muito antes do Heidegger. Pois bem, de cara, a gente tem uma diferença radical no Heidegger, diferença que eu acabei de falar, que tem uma raiz na fenomenologia do Husserl, né? De quem o Heidegger foi aluno, né? O Heidegger, é bom lembrar que ele vai dedicar o Ser e Tempo, que é a obra, o carro-chefe da obra dele, Ser e Tempo, essa edição francesa, ele vai dedicar ao Husserl, um testemunho de veneração e de amizade, a Edmundo Husserl. Não é pouca coisa. O Husserl que dizia que a consciência não é coisa, é consciência de coisa. Consciência não é coisa. São duas coisas distintas. É isso que o Husserl vai chamar de intencionalidade. Então, o sentido do ser em Heidegger não é o que a gente costuma chamar de ser. Ser no sentido de coisa, de ente. O sentido do ser não é o sentido de coisa. É exatamente isso que o Heidegger vai explicitar, demonstrar em Ser e Tempo, que é uma obra de 1927, né, que é o seu carro-chefe, digamos assim, e cujo objetivo principal é justamente elaborar de forma concreta essa questão do ser. Né? E aí o Heidegger vai dizer o seguinte, que o homem, de todos os entes, é um ente muito particular, muito especial, muito único. Porque ele é o único ente que se pergunta o que é o ente. Vou repetir, o homem, o humano, ele é um ente muito especial dentre todos os entes. Porque ele é o único ente, é o único que se pergunta o que é o ente. O que é isso? O que é o vitral? Né? O que é a morte, como disse a Glaucia? O que é a vida? Né? O que é o ente? É o que é isto, a filosofia? Uma obra também importantíssima do Heidegger. Repare que o Heidegger ele coloca uma questão que é básica. O que é? O que é? O que é? O que tem de interessante nessa formulação o que é o que é? O que vocês diriam? Quando eu pergunto o que é, o que eu estou fazendo? Eu estou me questionando sobre aquilo mesmo que eu estou querendo saber, né? Exatamente. O que é que é? Eu tô me questionando justamente acerca daquilo que eu não sei, mas eu já estou usando algum saber a ser sem saber, porque eu não sei o que é o ser, eu não sei o que é, mas eu pergunto o que é o é,
O que é o ser? Vocês estão percebendo como é fundamental? Por isso que o Heidegger chama essa atenção. Essa pergunta foi a pergunta que os gregos fizeram lá atrás. E a gente tem que recolocar, porque houve uma confusão. Se confundiu o ser com o ente. Mas o ser não é o ente. Então, o que é o que é? O que é o ser? Não é? Quando eu pergunto o que é o ser, né, mesmo sem saber o que é o ser, eu já tenho o que Heidegger vai chamar de familiaridade com o ser. A pessoa mais chucra, mais inculta, mais que não teve nenhuma educação formal, nada. Ela sabe, ela tem uma familiaridade com o ser. Ela utiliza o verbo ser com a maior tranquilidade, ela indaga as coisas, o que é isso, o que é aquilo, ela afirma, a mesa é assim, a mesa é assada. Ou seja, ela não precisa saber o que é o ser, porque o ser já está implícito na linguagem. Nós já temos todos, o humano já é uma compreensão acerca do ser. Olha que coisa. E Heidegger traz isso, chama atenção para isso. O humano ser humano é ter essa familiaridade, é ser essa familiaridade com o ser. Porque o humano é o único ente que se pergunta sobre o sentido do ente. Por isso ele é muito particular. Só nós temos a capacidade de fazer isso, de nos perguntar o que é o ser. Aliás, hoje eu reli uma frase do Sartre que diz assim: o ser está em toda parte. Isso é do Ser e o Nada. Logo na introdução, Sartre diz: o ser está em toda parte. A consciência, podemos dizer o humano, como queiram, a consciência é um ser para o qual, em seu próprio ser, está em questão o seu ser, enquanto este ser implica um outro ser que não ele mesmo. Maravilhoso, Sartre. Né? A compreensão do ser implica um outro ser que não ele, ou seja, o humano é ser no mundo, é estar no mundo, é um ser aí. Né? É o que o Heidegger vai chamar de Dasein. Né? A gente já falou sobre isso. Dasein é um neologismo alemão, né? Da, aí, sein, ser. Em português se traduz como ser aí. Em francês, être là. Né? Ou seja, o humano é um Dasein. Ele é esse ser privilegiado, né? Por possuir linguagem, por possuir uma fala, por possuir um discurso. E por isso, diz o Heidegger, é preciso fazer uma filosofia do ser, não do ente. É preciso se preocupar com a questão o que é o ser. Só tem um problema. Colocar a questão do ser é interrogar aquilo que não é evidente. Todo mundo sabe, todo mundo tem uma familiaridade com o ser. Né? Mas quando a gente pergunta assim, o que é o ser, Soraya? Aí, né, vem aquela resposta assim, isso é uma pergunta muito profunda, né? Isso é uma pergunta muito complexa, né? A gente fica... Né? Me lembrou Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma frase maravilhosa nas Confissões, uma frase que é citada pelo Husserl nas lições sobre o tempo. Santo Agostinho fala assim: o tempo, quando ninguém me pergunta o que é, eu sei perfeitamente o que é.
quando alguém me pergunta o que é, eu já não sei mais. Olha que maravilha. E é exatamente, mutatis mutandis, a gente pode falar sobre o ser. O ser, todos nós humanos, qualquer um sabe o que é. A gente sabe o que é o ser. A gente fala, o que é isso? A mesa está ali, ou a mesa é azul. A gente usa com a maior familiaridade, com a maior tranquilidade. Agora, se alguém pergunta para a gente o que é o ser, a gente não sabe o que é. A gente vai dizer, é o que existe, o ser está aí, a mesa é, ó. A gente confunde ser e ente. Então, a gente está numa situação em que a gente quer indagar uma coisa que não se mostra como um objeto, como um ente. Essa é que é a dificuldade. Por isso, o Heidegger vai dizer, eu não posso fazer uma ciência do ser, eu não posso fazer um estudo experimental do ser, eu não posso entrar num laboratório e tentar encontrar o ser. Não adianta, não tem como. Eu tenho que fazer uma hermenêutica, uma palavra grega, hermenêutica, que vem de hermenéuticos, que significa interpretar. Eu preciso interpretar. Então, eu já não estou no registro de uma prova, né? De uma prova, digamos, absoluta. Eu estou no registro de uma interpretação. Então, a gente pode, assim, de forma bem concisa, dizer o seguinte, que a linguagem do homem pode falar dos entes, mas não do ser. Eu posso falar de tudo que existe, de tudo que eu imagino, de tudo que eu lembro, tudo isso é ente. Ente imaginário, ente afetivo, ente... tudo. Mas eu não posso falar do ser. Então, existe uma reviravolta aqui. Por quê? A revelação do ser não é obra de um ente. Não é a coisa que vai me dizer o que é o ser. A revelação do ser só pode se dar através da iniciativa do próprio ser. O homem não pode desvelar o sentido do ser, como ele desvela, por exemplo, o sentido de uma experiência no laboratório, enfim. Então, o Heidegger vai dizer, é preciso elevar a filosofia da sua deformação humanista até o mistério do ser, o que o Heidegger vai chamar de desvelar-se originário. E como que o ser se desvela? O ser se desvela na linguagem, no que o Heidegger vai chamar de poesia. A linguagem, diz o Heidegger, é a casa do ser, é a morada do ser. E nessa morada habita o homem. Então, o que o Heidegger está dizendo é o seguinte, de forma bem clara. A linguagem fala dos entes, não do ser. Porque se eu estivesse falando do ser, eu estaria objetivando o ser. E eu não posso objetivar o ser, eu posso objetivar o ente. Certo? Então, olha que coisa importante. O ser não pressupõe a linguagem. É o contrário. É a linguagem que pressupõe o ser. A linguagem não diz o ser. Ela se abre para o ser. A linguagem é uma abertura. Essa ideia de abertura também é uma ideia heideggeriana, de abertura. A linguagem é abertura, é uma clareira. O que é uma clareira? Como é que vocês definiriam uma clareira? É um espaço. É a possibilidade de você É um espaço. enxergar, de ver, né?
é uma possibilidade de ver, de enxergar. É uma direção. O filosofar é uma clareira, né? Por quê que filosofar é uma clareira? Então, nesse sentido de filosofar, é exatamente tirar você dessa escuridão. É a possibilidade desse encontro. Do encontro com outro lugar, com uma saída, ou com um percurso, com uma trajetória, com o que há naquele lugar, com o que há onde você está inserido, porque você na escuridão não vê onde você está. Você não consegue compreender. Então, olha que bonita essa metáfora do Heidegger, da clareira. A clareira, a Isa falou, é um espaço, né? É um espaço aberto, né? numa floresta, num bosque. É um espaço onde não tem árvore. Tem espaço aberto, né? Uma abertura, um espaço aberto. E é justamente porque tem essa abertura, né, que a gente vê o quê? A luz. Exatamente. É interessante que na palavra clareira tem claro. Olha que maravilha na nossa língua. Clareira, né, tem claro. A Paulette está perguntando se é um oásis. Eu deixo aí. A clareira é um oásis? Fala, Miriam. Salve, salve. Oi, tudo bom? Então, a gente pode dizer que a Miriam abriu uma clareira agora. Assim. Que maravilha, que coisa que coisa boa de ouvir. Por quê? Estava escuro? Estava faltando luz. Abriu-se um espaço. 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 Então, essa possibilidade, porque você, na escuridão, você está ali, exemplo da floresta, né? Você não consegue, ali dentro daquele espaço que está sem luz, você não consegue identificar o que é árvore, o que é chão, o que é galho, o que às vezes é folha, o que é um animal. Mas quando abre-se uma clareira, aí toda aquela paisagem se abre para você e ganha forma. Várias possibilidades, vários olhares, vários lugares, várias formas. É isso que a linguagem faz. A linguagem é como se fosse uma clareira. Ela abre um espaço, né? Ela ilumina, ela abre, ela dá abertura ao ser. Ela possibilita, a Soraya falou de possibilidade. É a linguagem que possibilita o ser, né? Ela projeta o ser. E essa ideia de projeção é muito interessante, porque Sartre vai pegar essa ideia do projeto em Heidegger e vai dizer que o ser é projeto. Sartre ficou muito mais... Essa ideia do projeto ficou muito mais associada ao Sartre, né? Na verdade, tudo é vir a ser, né? O vir a ser. Mas, assim, intencionalidade em Husserl, projeto em Sartre, clareira em Heidegger. E Heidegger vai falar de um dizer projetante. Olha que bonito. A linguagem é um dizer projetante. O dizer projetante é poesia. A fábula do mundo e da terra, a fábula do espaço de jogo e de combate, e assim, do lugar de toda a proximidade e afastamento dos deuses. A poesia é a fábula da desocultação do ente. Interessante a gente pensar assim, que para Heidegger, poesia é sinônimo de dizer projetante. É como se fosse uma revelação. Ela revelasse, uma revelação. Né? A clareira abre luz, revela alguma coisa, dá a ver. Mas é uma fábula. O que é uma fábula?
Olha que interessante. A gente tem que prestar muita atenção nas palavras, né? Porque elas não estão à toa, é como um adorno, né? Assim, tudo tem um... O Heidegger fala, é uma fábula. O que é uma fábula? Fábula, eu imagino assim, que seja algo que não é real, não tem assim, não bate necessariamente com a realidade, mas... Fábula não tem presença de animais na narrativa. Tem a cigarra e a formiga, por exemplo. Né? Você traz animais na Pois narrativa. Mas não são situações reais, né? Elas servem de... Sim, falam. Eles falam. Eles falam, né? Olha só, fabular, né? E tem o verbo fabular. Confabular. Confabular, mas tem também, isso é uma fabulação, é algo fictício. Né? Tem todas essas vizinhanças semânticas aí. O Marcelo lembrou bem, você traz animais, né, para falar, mas a Miriam falou, é uma coisa que não é real. Não é real, mas o que é interessante é que a fábula abre espaço, ela sugere alguma coisa que tem alguma conexão com a realidade. Ela interpreta de alguma maneira. Né? A fábula é uma interpretação. A cigarra e a formiga, por exemplo. Né? A cigarra é aquela que canta o tempo todo, né? Ela canta no verão, né? Tá feliz, tá no prazer, no princípio do prazer, e a formiga está no princípio do dever, está na cultura, está trabalhando, tem os horários dela, tem que ralar. Né? Então, assim, essa fábula já está dizendo umas coisas para a gente, porque vai chegar o inverno, né? Vai chegar o inverno, nem tudo é o tempo todo verão. Né? Então, assim, a fábula é um artifício. Então, aqui, eu acho que nós já temos um argumento que, em Heidegger, a gente já pode pegar no próprio Heidegger um argumento que vai contradizer essa ideia de que uma língua seria mais apta do que uma outra para filosofar. E o argumento é esse, que o próprio Heidegger dá. A linguagem, ela pode falar dos entes, ela pode falar das coisas, mas ela não pode dizer o ser. Nenhuma linguagem diz o ser. Você pode projetar o ser. Você pode criar uma linguagem que seja um dizer projetante. E isso aí é o que o Heidegger vai entender como poesia. Olha que beleza. Então, a poesia é aquilo que mais se aproxima de um dizer do ser. Mas é um dizer, olha que bonita essa imagem do Heidegger. Vocês vão até achar que eu sou heideggeriano, de tanto que eu acho linda essa frase. Mas não sou, não. Mas estou aqui achando lindo. Quando ele fala proximidade e afastamento dos deuses, como é que vocês entendem isso? O lugar de toda proximidade, a poesia, e afastamento dos deuses. Porque, ao mesmo tempo que a poesia diz alguma coisa, mas ela não diz tudo. Por mais que ela diga, né, por mais que ela expresse, né, mas ela é sempre imperfeita, incompleta. Não existe uma flor do Lácio poética, perfeita. É muito mistério também, né? Sim. Para cada um para cada... Né? Porque eu acho que é o contrário da fábula, porque a fábula ela tenta passar uma lição, vamos dizer, no caso da cigarra e da formiga. A poesia não, a poesia ela é uma coisa mais livre, né? É mais livre porque tem a questão da interpretação, da hermenêutica, do que a gente está falando aqui, não é da esfera da prova, né? Cláudio. Fala, Mario. Só que toda fábula, me parece, tem um preceito moral, está quase saindo. Mas você tem no final, qual é o preceito moral da fábula da formiga e da cigarra?
É que você não pode ficar a vida toda cantando, porque quando chegar no inverno, quem trabalha vai se dar melhor. Todas as fábulas terminam com uma moral, passando uma moral. Uma lição, né? Uhum. Mas eu não acho que, por exemplo, no caso, quando é colocada uma fábula, não está ligada a essa questão de deixar uma moral ou qualquer coisa. Eu acho que é mais no sentido da fábula como estilo, pode ser, não sei. Eu entendo, Marilda, isso que você falou é perfeito, a questão da moral, da fábula, La Fontaine, por exemplo, que é o moralista por excelência. Mas, no caso do Heidegger aqui, eu acho que eu entendo essa fábula como uma construção mesmo fictícia. Né? A linguagem diz o ser, ela interpreta, ela projeta. Né? É uma construção humana. Né? E por isso eu acho bonita essa ideia da proximidade e afastamento dos deuses, porque tem um jogo aí, uma tensão. Ora a gente sente que que a linguagem diz alguma coisa muito verdadeira a respeito do ser, e ora há um obscurecimento. A gente sai da clareira de novo e entra na floresta, mata fechada. É uma aproximação e um recolhimento, né? O leve. Isso aí, uma aproximação e um recolhimento. Boa tradução, boa interpretação. Ou seja, é porque há ser que há linguagem. O ser precede, nesse sentido que a gente está falando. Né? Existe uma precedência do ser, não do ente, né? Não da coisa, mas do ser enquanto indagação do sentido da coisa. Então, a linguagem, através da nomeação, ela vai abrir ao ser, vai dar espaço, clareira, visibilidade, clareira, luz, né? Nesse duplo sentido que a gente está observando aí. E é isso que vai levar o Heidegger a dizer: só há mundo onde há linguagem. O Wittgenstein, num outro registro, alguém citou ele aqui hoje, vai dizer, né, que os limites da linguagem são os limites do meu mundo. A consciência, então, né? Quer dizer, só há mundo onde há linguagem, só há mundo onde há linguagem, equivaleria a dizer só há mundo onde há consciência, né? Exatamente. É a consciência. Exatamente. A consciência no sentido intencional, né, de projeto. Sim, de dar sentido, né? Estar aí, dar sentido, exatamente. Exatamente isso. Né? Daí a poesia como lugar privilegiado, como essa clareira, né? E aí, Marilda, eu acho que aí tem a ideia da fábula, sabe? Porque a poesia é uma fábula, é uma pura ficção, é uma pura construção, né? Mas que projeta o ser. A poesia projeta o ser, né? Enquanto houver consciência, haverá arte e poesia. É absolutamente essencial, ao humano. Né? E é a poesia justamente que vai fazer esse jogo de ocultação e de iluminação, de aproximação e de afastamento, de aproximação dos deuses e de retirada dos deuses, sabe? E eu acho que ela é necessária, inclusive, assim, não só para quem ouve, lê, como para quem faz, né? Ela é necessária. Sim. Assim, é uma coisa que você não explica o porquê você faz, mas você precisa se expressar daquela maneira. Então, tem essas duas frases que me ocorreram, até foi com o Paulette que eu conversei essa semana, a gente até citou essas duas frases, uma do André Gide, né, que é: a arte nasce quando viver não é suficiente para exprimir a vida, né, e aqui por arte a gente pode colocar poesia no sentido
mais amplo da palavra, né? Poesia, justamente, ela surge, né? Quando a relação com os entes, ela não basta, não é suficiente para a gente expressar a vida. E essa outra do Ferreira, a arte existe porque a vida não basta. Aí parte para a fábula. Aí parte para a fábula. E por isso, e aqui eu relaciono com o verso. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Ou seja, se você tem uma ideia incrível, cria. É uma bobagem achar que só é possível filosofar em alemão. É uma bobagem achar que só é possível falar do ser, ou melhor, projetar o ser estudando filosofia, sabe? Ou então lendo os clássicos. É claro que isso tem a sua importância. Como tem, a gente está falando aqui, está pegando toda essa herança, né? Mas não é isso, não é essa a essência. Não é essa a essência. Vejam o Eduardo Marinho. Ele não gosta que a gente chame ele de filósofo, mas é um filósofo sei lá como dizer, de marca maior. Olha o Emicida. Um ser político. Não é? Exatamente. Poxa. Então, toda a poesia, olha o Caetano. Aí, bom, Caetano estudou filosofia, a Miriam lembrou na aula passada, mas você vê que ele está aqui chamando atenção para isso. Se você tem uma ideia incrível, faça poesia, faça arte, porque isso projeta o ser. Não pense, não engula que está provado. Não está provado nada. Não se pode provar o que não é da ordem do ser. E nem a gente pode viver só com o que é dado, né? Como sem ultrapassar, sem projetar para além, né? Então, aí logo a seguir, eu já vou encaminhando aqui para a conclusão, porque a gente hoje tem outra programação na sequência. A gente vai ter o Marcos Wagner, meu Deus. Logo em seguida, o Caetano diz, Blitz quer dizer corisco. Olha que interessante. Blitz é uma palavra de que língua? Marcelo? Alemão. Blitz. Qual palavra? Qual palavra? Blitz. Blitz? Sim, Blitz. É uma palavra alemã. Ela está aqui por acaso, essa palavra? Caiu assim, como um meteoro, uma mosca na sopa? Blitzkrieg. Blitz quer dizer corisco. Blitz é uma palavra alemã. Que significa o quê em alemão? Relâmpago. Clarão. A gente está falando de clareira com Heidegger. Blitz, ilumina. Clarão. Quer dizer corisco. Corisco. Oi? Corisco significa em português raio, faísca. Isso. Corisco é o cangaceiro do bando de Lampião. É o segundo homem na hierarquia do bando. A companheira dele chamava, quem sabe o nome? É quase a primeira esposa do Caetano. Dedé. Dedé Dadá. Dedé. É Dadá. Essa é a Dadá. Dadá do Corisco, Dedé do Caetano. Então, aliás, vocês sabiam que a Dadá foi a única mulher a usar fuzil no bando do Lampião. E ela foi violentada pelo Corisco aos 12 anos de idade. E ela ficou... ela foi para... O Corisco levou ela para a casa da família dele, deixou ela lá, porque as mulheres não eram permitidas no bando. E quando as mulheres puderam entrar no cangaço, junto com a entrada da Maria Bonita, aí a Dadá entrou também. E eu achei incrível o seguinte, a Dadá teve 7 filhos,
ela morreu há pouco tempo. E vocês lembram que depois que o cangaço foi dizimado, foi desmontado, eles expuseram na Bahia, no museu, as cabeças dos cangaceiros. Vocês se lembram disso? Isso ficou exposto até pouco tempo. E a Dadá entrou com uma ação na justiça, com associações e tudo mais, para tirar isso, porque isso era uma distorção, vamos dizer assim, da própria história. Né? Colocava... E Dadá em francês, né? Pois é, e tem isso, que é o Dadá. Né? Eu vi as cabeças quando eu tinha 10 anos. E aí, lá na Bahia, no Instituto Médico Legal. E aí? Era num vidro de cloroforme, assim. Tinha 2. Horrível. Então, olha que interessante. Corisco, né? Blitz, relâmpago. Corisco em português também. Né? E tem o corisco também está ligado à guerra. Né? Hoje está ligado à guerra. Em alemão, você fala, tem uma expressão, por exemplo, uma guerra relâmpago, você usa Blitz, Blitzkrieger. Né? Blitzkrieg. Aí, logo depois desse verso, vem o quê? Hollywood quer dizer... Hollywood Azevedo. Gente, eu quebrei a cabeça para achar isso aí. O que poderia ser isso aí? O que é Hollywood pode ser Azevedo? Vamos lá. Tem a letra aí, Cláudio? Pior que eu já li isso. Fala aí, Marcelo. Não, a letra, tem ela aí? Tá. Tem. Não vou ter ela aqui agora. Né? Não, tudo bem, tranquilo. Eu posso ler para você. Não, quando você li, eu entendi blitz, tipo blitz, eu entendi isso. Mas a blitz do documento é um relâmpago. Tipo, você está andando de carro, aí tem a blitz. Né? Ah, tá. Que surpreende você. E essa palavra que está na música? Essa palavra que está na música? Sim, blitz. Ah, tá. Blitz. Peraí. Tá. Se você tem uma... Olha, hoje a gente interpretou 4 versos. Olha que maravilha. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco. Hollywood quer dizer Azevedo. Então, vamos lá. Blitz já está elucidado. Hollywood quer dizer Azevedo. Isso é um holly. Essa árvorezinha que dá essa frutinha de Natal. E é uma árvore que é utilizada para decoração de Natal. Ai, começa com A. Como é que chama isso? Azeviche, né? Quase. Oi? Azevite. Quase, ainda não é isso, não. Não? Tem um livro do Charles Dickens chamado The Holly Tree. Né? A holly, em inglês, é sagrado. Árvore sagrada. Né? O Dickens, né, em inglês da época vitoriana. Porque Hollywood. Márcio? Essa eu acho. Ué, Hollywood, madeira sagrada, né? Árvore sagrada, no caso. Mas então é alguma coisa a ver com o nome daquele negócio, Azevedo, Azevite, sei lá. Então, em português. Azevinho. É Azevinho. Isso. Azevinho. Essa árvore em português se chama azevinho. E que nome a gente dá a um bosque de azevinho? Um Azevedo. Azevedo. Arvoredo não é um grupo de árvores. Azevedo é um grupo de azevinhos. Hollywood
é um bosque, wood, Uhum. madeira, de holly, que é essa árvore sagrada. Hollywood quer dizer um grupo de azevinhos. É a tradução, é a tradução. Exatamente. Então, assim, você falou uma palavra-chave. O que o Caetano está dizendo para a gente aqui, me parece, pelo menos a gente está permitindo que a gente diga, que a gente projete esse ser, que tudo é possível de se traduzir. A maneira de quem traduz. Existe uma traduzibilidade. É claro que você vai dizer, hoje eu até coloquei isso lá no grupo, falando de Guimarães Rosa, né? É considerado o autor, é o Joyce brasileiro e é o terror dos tradutores, quer dizer, o terror é o maior desafio dos tradutores. Eu vi agora, você falou A-E-I-O. Tem uma frase do Guimarães Rosa que é uma das mais bonitas da língua portuguesa, da língua brasileira. O vento A-E-I-O-U-I-VA. É muito bonito. Como você vai traduzir isso para o francês, para o alemão? Imagina, para o japonês. Porque tem o som do vento. Aí a gente vai dizer, não dá para traduzir. Realmente, desse jeito, não dá. Mas, assim, é possível pegar uma imagem que seja própria da cultura japonesa ou da cultura angolana, enfim, norueguesa, americana, peruana, uma imagem que não é que vá, digamos assim, repetir isso, porque isso é irrepetível. O vento A-E-I-O-U-VAVA só é possível no brasileiro. Mas é possível fazer um jogo com isso. Então, eu acho que é isso aí que o Caetano está trazendo para a gente. Não existe esse papo de que numa língua você fala melhor as coisas do que noutra, ou porque uma língua tem mais vocábulos, então ela é mais rica do que a outra. Isso aí é mito, fábula. E aí continua para a gente finalizar. E o recôncavo. E o recôncavo, meu medo. Né? Ele é do recôncavo, né, baiano? Ele é do recôncavo. E aí eu li uma frase essa semana, preparando esse encontro nosso aqui, que eu achei muito bacana, do Gilberto Gil, em que ele diz assim, não se entende o Brasil sem entender a Bahia. Isso aí é a cara do Gilberto Gil, né? Isso a gente já sabe. Mas ele fala assim, não se entende a Bahia sem se entender o recôncavo. Logo, para entender o Brasil, é necessário entender o recôncavo. Fala um pouquinho para a gente, Márcio, o que é o recôncavo? Eu, na verdade, queria trazer uma curiosidade. Pode deixar aí? Bom, só falando aqui do mapa. Não, deixa, por favor. Então, o recôncavo é essa baía, né? Aí na Bahia. Tá vendo o mapinha da Bahia aqui do lado direito embaixo? Então, ele está aqui no meio, né? No leste da Bahia, digamos assim. É onde está Salvador. E é uma baía, como a Baía de Guanabara, o recôncavo é uma baía. E aí, em volta dessa baía, tem essas cidades, Cachoeira, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa e Salvador. Então, esse é o recôncavo baiano. Mas o que eu queria mostrar... E Santo Amaro da Purificação, não está aí por quê? É a terra do Caetano. Eu acho que Caetano Mas acho que ele está nessa região, Márcia, não sei bem. Ele nasceu, ele é de Santo Amaro.
Sim, com Tem Cachoeira, certeza. São É que Félix, tá só por ali. tinha ali as cidades maiores, né? Mas é ali sim. Mas o que eu quero mostrar é outra coisa. É porque caiu uma coisa lá no meteoro, acho. Eu fiz uma descoberta essa semana que eu achei super interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui o site. Vocês estão vendo? De uma universidade chamada Unilab. Ela é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Estão vendo aí, né? O site da universidade. Ela foi criada em 2010, faz 10 anos, para integrar justamente os países de língua portuguesa, mas principalmente africanos, né, e brasileiros. E aí, olha que interessante, o campus dessa universidade está na cidade de Redenção, no Ceará, porque, segundo os historiadores, ela foi a primeira cidade a abolir a escravidão no Brasil. A gente já sabia disso, né, que a abolição, que se aboliu a escravidão no Ceará antes do restante do Brasil. Mas a primeira cidade foi essa, Redenção. E o segundo campus fica no Recôncavo, chama Campos dos Malês, nessa cidade chamada São Francisco do Conde, que é no Recôncavo, e é considerado o município de maior população negra, mais de 90%, declarado no censo no Brasil. Então, a cidade com maior população negra do Brasil está no Recôncavo. Então, eu acho que isso diz um pouco da importância do Recôncavo, né? Essa importância cultural e histórica relacionada aos negros, à matriz africana, de uma forma geral. Então, talvez seja isso que o Gilberto Gil tenha falado, né? Tenha tentado falar. Não tem como entender o Brasil sem entender a contribuição das culturas africanas que vieram para cá. Fundaram também a nossa cultura. E é uma região extremamente rica, né, em mineração, na época da plantação, né, das planteios da cana-de-açúcar, né? Então é uma região muito rica, né? Tem muita atividade em polos, né, fortes aí. E fala mais um pouquinho sobre a Glaucia. Fala, Glaucia. Você que conhece aí essas... Está sem som. Glaucia, está sem som. Em Cachoeira tinha a parte de charutos, né, que acho que durante também muito daqueles negros, né, da época da Revolução dos Malês, eles faziam comércio de charuto. Foram para lá para aprender com algum estrangeiro e começaram a fazer o charuto, e nisso aí ia os bilhetinhos as senhas, etc., para a Revolução dos Malês, né? Então, tudo ficava escondido aí no Recôncavo, para depois invadir e tentar. É muito legal. É bonito. Muito bom. Então, o verso seguinte, né? Só um detalhe, só uma coisa. Ele tem uma música que fala reconvexo, não sei se vocês... Quem não é recôncavo e não pode ser reconvexo, não é nem uma coisa nem outra, né? É uma coisa interessante também do Caetano. E o verso seguinte é: a língua é minha pátria e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Bom, essa frase está nesse fundo lindo, né? Que é um quadro da Pátria, do Pedro Bruno, esse quadro da bandeira, né? Todas as mulheres costurando, todos brancos, né? Na tela, naturalmente, as mulheres nas suas casas, e o bebezinho aqui com a estrelinha na mão. É um quadro muito bonito. E eu li uma frase que eu quero concluir com ela, sobre essa questão né, quando o Caetano fala, né, a língua é minha pátria e eu não tenho pátria, né, eu tenho mátria e quero frátria. Frátria, né, fraternidade, tudo que diz respeito à irmandade,
né? Então, a gente não tem pátria, né? Eu tenho uma mátria, né? A mãe negra que deu a rasteira nas barbas do colonizador português, que nos passou essa cultura linda, maravilhosa, que é a cultura africana, todo esse português, né? Mas eu quero frátria. E eu quero concluir com uma frase do Leonardo Boff, que diz o seguinte: uma nação que tolera ou é cúmplice de alguém que está intencionalmente matando sua população pode se considerar uma nação? O homem comete um crime atrás do outro e tudo fica por isso mesmo. Tudo tem limite. Teve até para Hitler. Aqui parece não haver limite para matar. Nossa, que forte. Então, vou encerrar o nosso encontro aqui e vamos na aula, no encontro passado, a gente tem 5 minutinhos, antes de encerrar, nós falamos da Maria da Fé, né? O Caetano cita... Fala, Márcio. Você vai falar por que vai encerrar mais cedo? A gente vai... Eu vou encerrar mais cedo, né? Porque nós temos o Marcos Bagno, agora, que vai ter uma live com ele. Eu vou colocar para vocês os dois, vai ter no YouTube e no Facebook, tá? Vocês podem acompanhar ou num ou no outro. Lembrando que é possível botar pergunta. Sim. E a gente pode mandar pergunta pelo Facebook, né? Fica mais fácil para o entrevistador ler. Ele me falou que fica mais fácil para ele ler no Facebook. Tá bom? Então, vamos assistir. Ele vai falar sobre a relação da língua e como instrumento de política, né? E de poder. E, bom, o Caetano, ele cita, junto com Arrigo, né? Com os nomes, né? Nomes de nomes, o Arrigo Barnabé, a Scarlett Moon, ele cita a Maria da Fé. Então, vamos finalizar com essa fadista aqui e a gente se vê na live do Marcos Bagno. Tchau, pessoal. Thalita, estou aguardando vocês, hein? Eu vou procurar você, Márcia, para a gente escutar o fato. Pode deixar, agora que você já está na área. Isso aí, Márcia. Começou por orelha, termina por orelha. Obrigada por Paulo. Obrigada, galera. Poxa, eu que agradeço aí sempre, tá? Obrigada, pai. Vamos ouvir a Maria da Fé. Com voz serena, perguntar-me ao ouvido: valeu a pena vir ao mundo, ter nascido? Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei meu travesseiro sobre a verdade. Tive por aí que lembrar o meu passado, horas de luz do meu fado e as más também. Valeu a pena ter vivido o que vivi, valeu a pena ter sofrido o que sofri, valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Valeu a pena ter sonhado o que sonhei, valeu a pena ter passado o que passei, valeu a pena conhecer quem conheci, ter sentido o que senti, valeu a pena ter cantado o que cantei, ter chorado o que chorei, valeu a pena ter vivido o que vivi, valeu a pena ter sofrido o que sofri, valeu a pena ter amado quem amei.
beijado, quem beija aí valeu a pena. Valeu a pena ter beijado, beijado. Fala aí. Fala. A aula foi linda. Muito obrigada. E a música também maravilhosa. Tudo lindo. Tudo Muito lindo. obrigada. Obrigadão. Vamos fazer uma foto, nossa, a gente não fez. Eu achei meu professor, porque eu nunca gostei de nada linear. Você realmente vai assim, desfia um negocinho aqui, é daqui, desfiou, mas depois volta. E volta. Muito bom. Valeu, gente. Deixa eu pegar vocês aí. Valeu a pena. Ô, Lourdes, você está muito silenciosa. Um pouco cansada, Márcia. Mas tá aí, tá firme. Estou tentando. Tá firme. Isso aí. Mas, o Glaucio, a gente se inspira no Freire, né? Fazer a leitura do mundo. E filosofia não tem sentido nenhum se a gente não for capaz de fazer ligar as pontas, né? Como eu chamo, né? A gente fazer uma leitura da nossa vida, da nossa realidade, né? E chamar os autores, né? Para isso aí, com a poesia, com a filosofia, com a pintura, com tudo, né? Isso aí. Com a música também. Com a música, sim. Quando eu falo poesia, já estou botando a poesis, né? A criação, né? Valeu. A gente vai botar os links lá no grupo agora. Agorinha, tá? Vamos lá, vamos nosso mestre. Vamos lá. Pessoal, valeu.